Muito bom, vamos lá então. Todos sobreviveram ao Natal? A gente, nos últimos 2 encontros, a gente fez práticas, né? Uma prática de redirecionar toda a energia que a gente colocava para em nossas crenças, os padrões, os hábitos, e fazer com que essa energia ficasse à disposição da nossa fonte criadora. E depois a gente faz um outro exercício, semana passada, de visionismo, de visionar, muito diferente de se tornar vidente, né? Mas começar a visionar uma perspectiva mais ampla. E hoje, pós-Natal e pré-Ano Novo, a gente pode inventar aqui também uma prática bem adequada para o momento. Tem alguém que é a primeira vez que está acessando o nosso encontro aqui? Oi, Ana. Oi. Eu já entrei 2 vezes, só que eu entrei atrasada e fiquei só ouvindo. Então, hoje eu falei que eu vou entrar na hora certa, me programei, entrei, tá tudo certo. Então, hoje é a primeira vez que eu acho que eu sigo inteira, assim. É isso. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, querida. Você participou pela primeira vez. Sim, aqui a gente tem aqui umas pessoas também. Oi. Visitantes ao vivo. Tudo bem? Participando pela primeira vez. Mas o importante é que trazer essa interação entre todos nós. Então, qualquer momento, quem quiser abrir o microfone, seja para compartilhar alguma coisa, para perguntar ou para fazer alguma prática, fica bem à vontade. O microfone não precisa de fila, não precisa pedir licença, é só abrir o microfone e começar a falar. Então, antes da gente inventar uma prática para hoje, eu queria saber dessas 2 últimas práticas que a gente fez, se elas sobreviveram ao Natal, se foram práticas que puderam estar ativas em momentos como tão intenso, né? Muitas pessoas passam o Natal com a família, e isso não necessariamente é ruim, mas de uma maneira geral é intenso. Então, queria só saber, só situar como é que vocês estão nessa fase pós-Natal, pré-Ano Novo, justo nesses momentos de práticas que a gente vem fazendo. Então, vou deixar aí 1 minuto, quem quiser abrir e trazer, seja uma questão, seja uma experiência, seja uma provocação. São bem-vindos. Ana. Oi, Ana. Oi, Ana Maria. Ana, como vai? Então, eu queria compartilhar também. Eu queria compartilhar, assim, que um pouquinho antes do Natal, eu tive uma tensão, me chegou uma questão familiar muito forte, com filho, inclusive, então é muito forte. E a primeira atitude minha foi vir para os exercícios, né? E aí assim, foi abrindo portas mesmo, né, de percepções, e eu tive uma mudança muito rápida, e que é uma coisa que, né, que realmente mexe, mãe, né, mexe, qualquer coisa com o filho mexe muito, né, com a mãe. E aí eu fiquei, assim, algum tempinho ali naquele dia trabalhando isso, e quando foi no dia seguinte, eu tive um encontro com o meu filho que talvez, assim, como eu nunca tivesse tido.
a condição de escutá-lo e de ter várias percepções, assim, né? E, assim, há muito tempo a gente não consegue ter uma conversa profunda sem que ele se exaltasse, que ele... Mas acho que a minha disponibilidade era tão grande e estava tudo tão mais... Já não tinha tanta, né? Estava tão integrado que, assim, qualquer coisa que viesse para mim era aquilo. E, assim, eu fiquei muito agradecida porque a gente conseguiu um lugar de relação que eu nunca tinha estado com ele. E, então, essa foi uma das experiências. Ontem tive uma experiência assim, de estar muito cansada, né, pós-Natal, mas o Natal foi ótimo, foi tudo tranquilo, as questões... Foi muito, muito tranquilo o Natal. Mas mesmo assim, porque a gente fica até mais tarde, come outras coisas que não é o usual e tal. Mas ontem eu falei, olha, eu vou me permitir ficar aqui, eu não tenho compromisso nenhum hoje, né? Eu vou descansar. Eu tinha que olhar neto, olhei neto, descansei. E hoje amanheci assim, vibrante, sem aquele cansaço de ontem. Já pensei em fazer uma coisa, fiz outra. Também tive trabalhos para fazer em mim hoje, porque minha neta viaja, deixa o cachorro dela comigo e o cachorro apronta muito, não é uma coisa que eu estou muito acostumada. E aí tive que trabalhar e tive ideias fantásticas do que eu vou fazer com ele, de como que eu vou... Então, assim, só partilhar que... E o exercício do visionar me trouxe um contato, à medida que eu fui escrevendo. Na verdade, eu vi que tinha, e eu acho que é isso que você chama de potência, durante toda a minha vida, em todas as situações, eu tinha uma potência agindo em mim. Inclusive, quando eu adoeci, fiquei muito mal, a potência estava ali, sabe, providenciando o que era para fazer, pererê. Então, assim, e o que eu captei foi isso, né, essa presença dessa potência. Então, essa é a minha partilha. Obrigada, gente. Muito bom tudo que está acontecendo. Obrigada, Ana Maria. Eu recebi vários e-mails, inclusive seu, Ana Maria, e de outras pessoas compartilhando alguns processos do visionário, de visionar, e foi muito incrível, assim, muito incrível como parecia que estava todo mundo visionando um caminho muito parecido para si, entre todos, porque o que as pessoas compartilharam conversavam muito entre uns e outros, né? Então, eu vou seguir aqui um pouquinho, e aí, qualquer momento que alguém quiser abrir o microfone, abre aí para compartilhar. Eu sinto que a gente vem fazendo esse trabalho, eu já coloquei isso, acho que na vez passada, que depois que a gente viveu processos e insistiu em processos de alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir, então a emoção, a razão e a nossa ação, e que de uma maneira a gente sempre fez de um modo dualista, porque a gente de repente entra numa dualidade, que é um conflito, olha para um problema e vê o lado bom, o lado ruim, aí opta por uma estrada dessa dualidade, reforça a dualidade, né? Opta por uma estrada e aí toma uma ação, cria uma atitude a partir dessa dualidade. E a gente ficou fazendo bastante trabalho entre, quando encontra uma dualidade, voltar para a integridade. Isso quer dizer o quê? Quando eu entro no conflito, que tem o lado bom e o lado ruim, eu perceber que no bom tem um lado bom e ruim, e que no ruim tem um lado bom e ruim. E integrar essa dualidade, sabendo que ela que depende da sua relação com ela e não da coisa em si. E então, quem não
quem não acompanhou esse processo, está nos vídeos anteriores, assim, só para quem quiser relembrar isso. Então, saindo da dualidade, entrando na integridade, a gente invertia de integridade, dualidade integra de novo, sabendo que as coisas não são boas nem ruins, ou são boas e ruins ao mesmo tempo, então isso integrava, e aí partia para uma ação. Então a gente ficou fazendo algumas vezes esse tipo de exercício, algumas semanas praticando esse tipo de olhar aonde da dualidade eu voltava primeiro para integrar, e aí encontra uma ação a partir dessa integridade. E de tanto fazer isso, foi desaparecendo a dualidade e a integridade, porque chega uma hora que elas não são mais necessárias. E nesse processo, o que surgiu foi sair dessa tríade razão, emoção e ação e se abrir para uma outra: perspectiva, acesso e criação. Então, quando eu entro em perspectiva, que vem de uma percepção, que vem de uma sensação, eu preciso estar descolado da emoção, porque a emoção me tira da possibilidade de percepção. A emoção, ela já me condiciona. Então, eu não tenho uma percepção clara de alguma coisa, eu tenho uma resposta condicionada emocional a partir daquilo. Então, por exemplo, você está ali e alguém te fala alguma coisa, ou alguém toma alguma atitude, e você reage, e você tem uma emoção em relação àquilo, você não tem mais abertura para uma percepção. Você agora está envolvida emocionalmente com a situação, e essa emoção, ela vem de uma crença, ela é uma marca, ela já é uma cicatriz que a gente acende essa cicatriz. Então nossas reações vão ser emocionais. O máximo que a gente consegue fazer é ter uma razão controlando essa emoção. Então você não mata o outro porque você tem uma razão que te segura, mas o desejo é aquele. E aí entrava naquele conflito, né? Eu tenho uma emoção que eu quero pular no pescoço do outro, eu tenho uma razão que diz que isso não é para ser feito, e eu tenho uma ação bloqueada, estagnada naquilo, onde você faz uma coisa querendo fazer outra, e tudo isso é um conflito. Então a gente fez várias práticas de alinhamento. Se vocês lembram, eram aquelas práticas que a gente então assumia a nossa emoção e trazia para a razão uma imagem da nossa emoção. A gente fazia o exercício imaginário daquela emoção. Então, a gente realizava na nossa imaginação o desejo emocional, que nunca era uma coisa aceita socialmente. Era uma coisa, por isso que a gente só imaginava. Aí você batia, matava, e jogava fora, quebrava, fazia tudo mentalmente. E ali ia dando um alinhamento, parecia que a sua emoção e a sua razão agora estavam alinhadas. Então, a sua ação saía do conflito. E a gente fez isso várias vezes. E está aí tudo gravado, quem quiser acompanhar isso, porque não fez na época, pode voltar lá, ou quem quiser rever. Ou se não, vamos seguindo daqui mesmo. Então, de tanto fazer isso, a gente entrou em outra camada, por efeito, né? E essa outra camada faz com que a gente não tenha mais a emoção como a nossa pauta, como o nosso norte, que é uma surpresa para mim muito grande, porque nós somos seres emocionais dotados de razão. E de repente a gente se vê numa outra camada, onde a gente não é mais um ser emocional. E aonde a razão já não é tão aquilo que a gente conhecia como razão. Então a gente sai desse lugar de não, é que eu entrei numa outra paralela aqui. Então a gente saiu desse lugar onde eu tenho uma emoção, e aí essa emoção ou eu reajo a ela, ou eu seguro ela pela razão e falo, não vou fazer isso, deixa eu controlar os meus instintos, deixa eu controlar esse processo. E aí eu tenho uma ação meio conflituosa, né?
de querer fazer uma coisa, mas fazer outra. Quando a gente alinha, isso sai desse fluxo, sai desse conflito e a gente consegue, então, integrar e olhar para fora e sentir uma ação mais íntegra. Muito bem, fizemos isso, até que aparece uma possibilidade de nós, seres emocionais, racionais e de ação, sair dessa camada, de deixarmos sermos seres emocionais, de deixarmos sermos seres racionais, e que a nossa ação deixe de estar pautada por isso. Para mim, uma grande surpresa. Eu não imaginava que a gente ia chegar nisso. Mas chegou. Então, vim aqui compartilhar. Aliás, a gente vem trabalhando isso, né? Bem esse processo. Então, o visionário da semana passada foi isso. Eu tiro toda a força das emoções, entro na força entro numa fonte criadora, essa fonte criadora me dá percepção, eu entro na percepção, essa percepção me dá acesso a alguma coisa, e esse acesso me põe em estado criador. E aí foi quando as pessoas começaram a escrever a semana passada. Então eu tenho uma percepção e não mais uma emoção, eu tenho um acesso e não mais um processo racional, e eu tenho uma criação e não mais uma ação direta. Então, agora a gente está trabalhando nessa camada. O que essa camada tem trazido é um processo onde não é mais movido, o motor não é mais o conflito. Porque quando a gente está trabalhando emoção, razão e ação, o motor é o conflito. Seja o conflito que me faz entrar em crise entre a minha ação e emoção, ou o conflito que eu preciso resolver e alinhar para poder então ter uma ação mais íntegra. Mas o conflito seja eu obedecendo ele ou desobedecendo, é ele que me domina, né? É ele que é o motor da história. E agora a gente vem trabalhando para não ter mais conflito, para que o conflito não seja mais esse motor. E toda vez que eu pergunto qual que é o melhor do conflito, vem bastante, ainda uma forma bem positiva de ver o conflito, né? O conflito me move, o conflito me dá força, o conflito faz eu crescer, melhorar e tal. E a gente aceita o conflito sendo uma coisa boa, mas também sendo uma coisa ruim, porque o conflito também machuca, o conflito também desgasta, ele não é bom nem ruim, ele é, e se ele vai para fluxo, e aí a gente sai desse motor. Então, a gente está iniciando essa fase, uma fase de percepção, acesso e criação. E deixando para trás, ou deixando para a fonte, ou deixando para a nuvem, melhor dizendo, a relação emoção, razão e ação. Então, dito isso, assim, dando esse resumo das nossos últimos 2 encontros, eu queria saber se isso está claro para a gente poder seguir e criar algumas práticas disso, ou se isso ainda, de alguma maneira, não é muito claro para alguém aqui. Posso falar? Como estamos com essa relação? Sim. Posso falar? Pode. É Diana e não Josina, né? Eu participei do penúltimo, né? E até caiu a bateria, eu não consegui ver a finalização. Até eu ia escrever um e-mail para me desculpar e tal, mas foi muito importante para mim o penúltimo encontro, porque em 1 segundo, não sei, porque a prática que a gente fez me resolveu coisas que eu estou tentando resolver há 2 meses, ou tentando resolver, não é a palavra, mas tentando acalmar, ou tentando entender, não sei. Mas não está muito claro para mim ainda isso que você acabou de falar. Quando você falou, me veio muito um processo que está acontecendo comigo, porque eu estou passando uma série de dificuldades e transformações e estou transformando, e estou nesse momento, estava antes de estar nessa reunião, estava falando com uma amiga minha que escreve, para ela me ajudar a fazer uma peça de teatro, e eu não sei se esse lugar de criação que você está falando é na hora, ou se é um lugar de criação mais
numa outra escala, assim, eu não estou entendendo o lugar da escala da criação, porque eu sinto isso no processo que está acontecendo comigo, tem um lugar de criação, eu estou pegando esse material e está virando um processo artístico, em vários níveis, tipo, fiz um choral, e tem uma peça de teatro em andamento que tem a ver com esse processo que eu estou vivendo, mas eu não sei se você está falando de uma escala mais micro, de processo de criação, entendeu? É essa a dúvida. Sim, sim. O que eu estou falando aqui, eu estou, de uma certa maneira, aqui tateando, inventando, não são verdades, são processos que eu estou vivenciando, experienciando, compartilhando e criando junto com a presença de todo mundo. Então, vamos lá. A gente, eu não consigo nunca dizer quando uma coisa é, eu consigo dizer tudo que não é. E esse processo de criação, ele não envolve especulação, ele não envolve preenchimento de alguma coisa, ele não envolve esse processo de um fim. Então, por exemplo, digamos, vamos fazer uma coisa bem criadora, vamos fazer um processo de arte, processo artístico, uma peça de teatro, criar uma música ou qualquer coisa, que eu acredito que é bem criador, mas eu tenho expectativa que aquilo vire uma peça de teatro, eu tenho expectativa que aquilo seja compreendido pelo espectador, eu tenho uma especulação de que eu posso, de repente, entrar com um projeto para poder ganhar uma lei de incentivo, eu tenho tudo isso, eu não estou dizendo que isso é contra a criação, mas, de uma certa maneira, a gente acaba fazendo esse tipo de processo achando que é criação. E tudo isso é um manejo, né? O processo de criação, ele assalta a gente. A gente não tem domínio sobre ele. Ele atravessa. Ele é aquilo que você não consegue dizer... isso, vamos melhorar, que você não consegue ter um controle sobre ele. Vamos melhorar isso para as pessoas poderem entender, por exemplo. Que eu vejo que é o grande entrave quando a gente vai criar uma peça e fica pensando no público e de uma maneira bem subestimada, né, geralmente. Então, são onde ela, talvez, como você falou, seja mais micro e ela te assalta. Isso quer dizer o quê? É um dia a dia, é uma criação da vida e não uma criação de um resultado, de um fruto da vida. Marcelo estava trazendo hoje esse olhar que a gente vê o fruto como uma criação e, na verdade, o fruto é uma parte muito pequena da nossa criação, porque o fruto você consegue até, às vezes, olhar, até, às vezes, negociar, ou concretizar, mas o que acontece até chegar àquele fruto é muito mais. As relações todas que acontecem, todos os processos que você precisa viver é muito maior do que o fruto em si. Então, o fruto não é um dos efeitos da criação, mas ele nem é a criação e nem o total da criação, e nem o mais importante. Então, quando eu estou falando de criação, por isso que ela está ligada a percepção, acesso e criação. Porque eu posso estar emoção, razão e criação. Eu posso estar especulação, necessidade, criação. Não, a gente está indo da perspectiva, é percepção. O que é percepção? O que é perceber alguma coisa? Se eu estou envolvida emocionalmente, eu não percebo. Então, a gente acabou de passar o Natal. Vários passam com os familiares. Eu passo rapidamente com os familiares, eu fico pouco tempo, mas estou ali. Então, você está ali envolvido, claro, se são familiares que você não convive muito, ali é um momento bem intenso, né? De repente, todo mundo se junta e tem toda uma história ali, trazendo todo mundo junto. Se bateu qualquer emoção, competição, comparação, julgamento, as emoções levam a isso. A competir, a comparar, a julgar, a qualificar, a classificar, tudo isso quem leva é a emoção. Se qualquer uma dessas se apresentou nessa relação, você fechou a sua percepção.
você não está com a percepção ativada. Para a percepção ficar ativada, você precisa estar livre de uma emoção. Isso quer dizer o quê? A sua percepção ela só acontece quando você não está julgando, qualificando, classificando, comparando, competindo, quando você não está magoado, quando você não está representando um papel ali diante do outro. Toda vez que a gente está numa representação da gente mesmo, a gente está com a nossa percepção bloqueada. Então é desse nível, por isso que eu estou chamando a atenção da gente olhar para isso e poder trazer esse entendimento, porque para caminhar nisso sem mal entendido, a gente talvez tenha que debruçar um pouco o nosso olhar para isso, para que esteja mais livre, para que a percepção realmente aconteça. Então, a gente fez um exercício a semana passada, quem não fez ou não viu a gravação pode olhar, que era um exercício onde a gente tirava toda a energia de tudo que nos representava, sentia essa fonte de energia vibrando em nós e acessava. Pronto, você está em pura percepção. Agora acessa alguma coisa, escreve, visiona, cria alguma coisa. Mas o que é a criação? É um processo de um estado. Então, primeiro, entra no estado e não controle qualquer tipo de estado que você esteja. Então, entra no estado. É esse o trabalho que talvez a gente se debruce um pouquinho nos próximos tempos. Agora, né, nos próximos encontros. Como é que é entrar num estado de percepção? Para eu entrar no estado de percepção, eu preciso... Sim, pode falar. Posso falar? Ai, gente, Pode. Toda vez que eu te... Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Meu coração bate muito forte toda vez que eu te escuto, porque reverbera muito para mim. Mas, enfim, eu vou compartilhar, não sei se tem a ver com esse processo de criação, mas foi uma coisa que aconteceu no dia 23, mexeu muito comigo. E que agora você falando, e hoje eu ouvi o áudio da semana passada à tarde, e eu acho que tem um pouco dessa linha. Então, quando foi no dia 23, eu soube da morte de uma pessoa super querida, tal. E, enfim, rede social, Instagram, ali eu olhei e eu levei um super susto, uma pessoa jovem e tal. E quando foi à tarde, não, à noite, acho que umas 10 horas da noite, eu soube que ela se suicidou. E isso, eu tô até agora, assim, tipo... muito mexida, enfim, aconteceram muitas coisas que, quando eu escuto você falando, eu vejo a minha emoção nisso, não sei integrar, não tenho ideia, mas já me levou para um monte de processo, usando as práticas, não cheguei, não acho que é para chegar em lugar nenhum, mas aconteceu uma coisa muito louca, porque eu estava com a família, mas eu estava num outro lugar, porque eu fiquei sem dormir, enfim, me ativaram meus medos de infância. E para completar, eu tive um piriri. Então eu não comi. Então foi um Natal que eu não comi e eu não comparei, eu não julguei. E foi uma coisa muito louca. Eu voltei a comer a hora que acabou todas as relações familiares e toda essa coisa do Natal e tal. E aí as coisas começaram a acontecer alguma coisa, que eu não tenho nem condição de dizer o que é, ou o que está sendo, mas daí hoje, quando eu estava ouvindo da semana passada, eu acho que foi a Larissa, que ela trouxe uma palavra que eu falei, uau, e eu estava sempre trabalhando, né, enfim, o bom, o ruim, toda a história dos julgamentos e programas em cima dessa história do suicídio. E a Larissa trouxe uma palavra poder a semana passada e me veio muito forte, que assim, que o meu maior medo, que eu estava pensando do medo da morte, enfim, de eu me matar, enfim, de vários medos e outras coisas que vieram e que me ativam, de que eu tenho desde 10 anos de idade muito medo, não é uma coisa nova, assim, não é que esse ponto eu nunca estive na minha vida, ele só me retornou para alguma coisa. Por diversos motivos, nunca foi um suicídio, mas dessa vez foi. E aí, quando ela falou poder, me veio uma questão de que é muito poder, né, para uma pessoa acabar com a própria vida.
e que me veio não sei se tem a ver com a criação ou de acesso, estou falando as coisas que vieram mesmo, mas assim, me veio um medo do poder da vida mesmo, assim, do poder não, porque tem um julgamento em cima disso. Então, assim, o poder, enfim. E aí me veio isso, hoje eu falei, nossa, eu reservei esse momento, eu falei, não, eu quero falar um pouco com a Ana, quero integrar esse suicídio, mas muita coisa já aconteceu, então eu já nem sei o que eu quero, mas você falando agora sobre esse processo de criação, me veio muito que talvez alguma coisa já esteja sendo criada, e eu não sei, não sei, ou se precisa ser integrada, mas eu ainda estou assimilando tudo isso, entendeu? Mas eu não tenho condição de colocar uma ordem ou um processo tão habituado para mim, que, enfim, estou muito construída na razão e na emoção, né? Na razão e na emoção. Então, quando você fala esse outro lado, eu entendo, mas eu não sei, não sei. Tá. Então, vamos praticar, Márcia. Então, você teve essa notícia e isso te gerou uma emoção. Que emoção foi essa? E primeiro eu achava que era uma morte, então me veio uma tristeza. Quando veio do suicídio, me veio uma questão, acho que foi de violência e indignação, assim. Como pode, sabe, uma pessoa se matar, sei lá. Como um julgamento mesmo. Uma pessoa, enfim, querida, enfim, como... E aí, o que foi que você... Então, você está já falando, a sua emoção é de tristeza, e depois veio o quê? Quando veio essa indignação, veio raiva, medo, repulsa, o que veio? Medo, eu tô com muito... É que agora já dissipou um pouco, mas o medo é o que prevalece, assim. Aí, só para a gente aproveitar o que você trouxe e fazer um apanhado geral, né? Tá. Aí a gente vinha trabalhando assim. Então, você sentiu esse medo, com essa tristeza, e aí, e o pensamento qual é? Que você já começou até a falar, que é uma indignação. Que pensamento é esse que acompanha esse medo, essa tristeza? É um pensamento de... Desculpa, em que sentido? Como assim? O que é o pensamento? Que tipo de pensamento ficou recorrente? Você começou falando que você ficou indignada, que ficou com essa sensação de poder. Como é que é isso? Que poder é esse? Que tipo de pensamento começou a despertar esse medo? O medo, na verdade, esse do poder veio hoje, mas o que prevaleceu nesses outros dias foi a questão de medo de, sei lá, medo de ficar no escuro, medo de, enfim, chegar alguém na casa, então comecei a ficar com medo, as crianças, tipo, à noite eu grudava no meu marido, enfim, muito medo de, sei lá, e não é nem de espírito, mas eu tinha um medo de mim mesmo, sei lá, um medo. Foi isso, assim, o pensamento e a ação prevalece. Foi essa. Sim, e a ação foi querer ficar perto do seu marido, querer se proteger, essa foi a ação, é isso? Isso. Tá. Então, aí a gente teve uma época que trabalhou o alinhamento disso. Aí depois a gente começou a trabalhar, porque de uma certa maneira você já está trazendo um alinhamento. Sim. Eu tenho medo, esse medo me traz esse pensamento de pode acontecer alguma coisa, e a minha ação é colar no meu marido e me proteger, né? Daí, depois desse alinhamento, a gente começou a trabalhar a integridade dessa dualidade. Sim. Vamos até um pouquinho antes, assim. Desde quando? Você falou que quando você tinha uns 10 anos, você já começou a sentir medo. Você lembra desse medo? Desde quando que você tem? Eu tinha que medo, aconteceu? morava em casa, eu não sei se tem relação, agora me veio, enfim, que a gente morava numa casa e a gente voltou de um Natal e tinham assaltado a casa. Acho que foi isso, mas assim... Você tinha quantos anos?
Eu acho que era menor de 10, porque com 10 eu já me lembro, assim, com um pouco de insônia. Tipo, sabe, com medo de dormir no escuro. Enfim, meu pai era super rígido, cada um no seu quarto. Então, enfim, não podia me agarrar a ele ali. Então, você lembra que desde pequena você sente medo e insegurança, é isso? Sim, Que exato. alguma sim. coisa pode acontecer. Sim. Tá. Aí, de vez em quando também, a gente trabalhou com esse recurso, que é um artifício de associar isso desde antes da sua mãe ficar grávida de você. Então, naquele período de 9 meses antes da sua concepção. Então, veja se você sabe, se você lembra de alguma história de ter ouvido a sua mãe falar, de insegurança, pode acontecer alguma coisa, de tentar se proteger, de ter medo nesse período de 9 meses antes dela ficar grávida de você. Você sabe de alguma história? Não 9 meses exatos, assim. Eu sei que ela teve uma depressão muito forte, ela já tinha meus 2 irmãos. E estavam, enfim, e que daí abriu depois essa vontade de ter um terceiro filho, que fui eu. Então eu sei que ela teve uma depressão bem forte, ela contou várias vezes disso. E ela tinha medo de que alguma coisa podia acontecer? Ela tinha algum medo de tirar a própria vida? Você sabe de alguma coisa assim? Não era. Ela não, enfim, muito católica para assumir tudo isso, mas enfim, não, acho que não se permitiria pensar, mas teve uma depressão forte por ela falar, porque eu já convivo com a minha mãe, enfim, numa idade adulta e ela tem depressão, assim, tem momentos de altos e baixos, então deve ter sido muito forte essa, entendo, pela forma que é contada. Então, no nosso artifício aqui, quando uma pessoa entra numa depressão muito forte, é uma certa desistência da vida, né? É um certo... sai um pouco da intensidade da vida. É artifício, a gente passa logo por isso. E aí, a pergunta é, qual é que Márcia pôde se desenvolver? Qual é o melhor dessa experiência de ter tido uma mãe que viveu em depressão e depois ela ter vontade de ter tido mais um filho e você ter nascido dessa experiência? Que Márcia pôde se desenvolver disso? Qual é o melhor disso? Uma sobrevivente, assim, guerreira, vamos dizer. Falou, vamos lá. E qual é o melhor de ser essa guerreira, de ter essa herança de sobrevivência? Qual é o melhor disso? Que eu tô ali, né? Tô, tipo, disponível para a guerra. Qual é o pior disso? Que eu tô disponível para a guerra. Exatamente. Então, essa herança, ela não é boa nem ruim, porque ela é boa e ruim, né? É uma herança que não é ela que é boa ou ruim, é só a relação com ela. Sim. Então, a gente vem trabalhando muito com isso, né? Então, ela não é nem boa nem ruim, é uma herança que e a gente está tirando energia desse norte, dessa herança, porque essa é a herança que faz você ser guerreira, tá pronta para a guerra. Sim. E essa herança está pesando. E droga, de novo eu estou atraindo guerra porque eu estou pronta para ela. Então, a gente vai tirando porque ela não é boa nem ruim, ela é. E quando a gente tira a energia dessa herança, essa herança, ela vira história, ela fica no fluxo, ela vira um processo acessível, um processo honrado e tudo mais, mas ela deixa de ser o norte, ela deixa de ser o seu impulso de vida, né? A sua referência. Então você vai tirando toda essa energia, a gente já está fazendo isso agora, vai tirando toda essa energia disso, dessa sua herança de guerreira, por conta de todas as circunstâncias que você viveu, aí vai deixando essa energia entrar no campo criador. Então, você está tirando essa energia, isso é inconsciente. Ela vai entrando no campo criador e vai esvaziando, isso vai para a nuvem.
Você tem acesso a hora que você quiser, mas você não tem mais ela te oprimindo. Isso aí. Agora que essa energia voltou para o seu campo criador, aí esse que foi o nosso momento de passagem. Quando você volta a olhar para essa história, desaparece. Eu estou antecipando aqui, mas você pode me negar à vontade, tá? Quando você volta a olhar para a história, desaparece o conflito. Então, volta a olhar para a história. Para a história de agora, da Renata. Não, primeiro da sua mãe. Ah, da minha mãe. Volta a olhar para a história da sua mãe, de você ter nascido com essa força guerreira, essa sobrevivência toda, e veja como o conflito se dissolve. Você reconhece isso? A sensação de o conflito não acompanha mais isso? Posso dizer que sim, mas eu também não sentia que tinha ali, então foi tudo uma novidade junto, entendeu? Isso aí. Aí a gente atualiza e vem para esse momento. Aí você agora olha para a história dessa sua amiga e veja qual é a emoção que você sente quando você olha para a história dela, do suicídio dela. O que você sente? Sinto muito, assim, foi a palavra que me veio. Sinto muito. Porque, enfim, por ser uma pessoa querida, eu sinto muito. E que pensamento recorrente começa a ser formado em você a partir disso? De não colar, não ter cabimento. De não compreensão, você não compreende isso, de né? não colar, exato. Tá. Então, a gente podia voltar para todos os processos, por exemplo, a gente só vai seguir um pouquinho só para ir trazendo esse bonde que a gente está construindo, mas a gente pode voltar para vários processos aí, né? Mas vamos seguir e confiar que já está vibrando em nós o processo que a gente fez até agora, entre todos nós. Márcia, qual é o melhor dessa experiência? Apesar de trágica, de terrível, que tipo de acesso ela te dá? De olhar para uma coisa de uma perspectiva muito nova, pela vida, pelo momento de vida que eu tô. E qual é o pior desse processo? De você passar por essa notícia, por essa experiência, qual é o pior disso? De que essa perspectiva nova pode mudar muito quem eu sou, do jeito que eu conheço. E qual que é o melhor de você mudar muito do jeito que você é e você se conhece? Qual o melhor disso? Mudar muito é que eu ganho essa espontaneidade e fluidez que eu busco. E qual é o pior de você mudar muito? É que eu não sei mais quem eu sou e, enfim, falar, será que isso não é um novo papel, entendeu? Não é uma nova forma aprendida de um novo ideal? Sim. A gente vai seguir mais um pouquinho para ir destrinchando isso. E qual é o melhor de você ficar nesse conflito onde eu não sei quem eu sou, não sei se isso é mais uma personagem, mais um papel. Qual que é o melhor disso? Que eu não preciso bancar várias coisas. E qual que é o pior disso? Não me apropriar, não bancar também o que eu já acesso de alguma forma.
Então, a gente veio destrinchando para ver que tudo que a gente experimenta, a gente pensa em dualidade. Tem o melhor e tem o pior. E a gente começa a escolher. A gente começa a escolher, deixa eu ir por esse caminho porque é o melhor. E aí desintegra o pior, né? E entra na dualidade. E quanto mais por isso que eu falo que quando a coisa tá ruim, se eu vou melhorando, então tá, a coisa tá ruim, qual que é o melhor disso? Aí eu vou lá e tomo uma atitude em relação ao melhor. Mas o pior ainda tá lá, tá? Mas agora qual é o melhor? E vou lá e tomo outra atitude. Sempre minhas atitudes são da dualidade. E cada vez eu vou ficando mais distante da integridade, porque eu vou melhorando o que tá ruim, né? E por isso que a gente fez esse caminho agora, para você ver que a gente sempre vai... Se pegar na e quando a gente integra, é a gente reconhecer. É a gente reconhecer o melhor disso e o pior. E começar a reconhecer que em alguma hora a gente vai começar a ter a mesma resposta para o melhor e para o pior. Sim. As respostas vão ser iguais. O melhor disso é por causa disso e o pior disso é a mesma coisa. Sim. E é nesse lugar que a dualidade vai desaparecer. A gente vê que as coisas não são boas ou ruins, elas são. O bom ou ruim é um olhar meu de uma crença, é um olhar meu de uma obediência ou de uma desobediência, mas as coisas são. Então, elas não são boas ou nem ruins. Se as coisas são, a gente para de tentar melhorar o que está ruim. Sim. Então, muito bem. Agora que você já viu que as coisas são, elas não são nem boas nem ruins. E a gente tem que tomar cuidado com esse mal entendido. A gente não está tentando ver o lado bom que compensa o lado ruim. E aí a gente poder, no custo-benefício, ficar com a coisa, porque o lado bom compensa o lado ruim. Não é isso. É realmente perceber que o bom e o ruim é a mesma coisa. E integrar bom e ruim é fazer com que aquilo pare de ser o nosso caminho. Nosso caminho vai parar de ser a dualidade. Porque a coisa não é boa nem ruim, a coisa é. Enquanto eu ficar no lado bom das coisas e evitando o lado ruim, que de maneira geral todos do bem fazem isso, a gente vai ficando cada vez mais distante da integridade. E cada vez mais buscando o melhor do pior. E o menos ruim. E daqui a pouco, tá ruim, mas é o que dá, e vai desistindo, né? Sim. E aí a gente entrou nesse exercício de integridade para sair desse distanciamento que a dualidade nos levou. Muito bem, voltando agora para a integridade, porque você já viu que a coisa não é boa nem ruim, a coisa é. Sim. Isso aí. Tudo, eu tô embaralhando a sua mente para você entrar nesse estado que você está entrando agora. E aí você fica nesse estado mais íntegro. Percebe que tem um deslocamento emocional. Percebe que a emoção, ela abre mão. A emoção não fica tão forte. Vê se você consegue perceber que você fica menos emocional na integridade. Você percebe isso? Percebo, claramente. Tá. Agora a pergunta pulo do gato. Qual que é o pior de você ficar menos emocional? Aqui eu vou ser fria, vai. Tipo, uma pessoa alienada. Essa é a crença. Qual é o melhor de você ficar menos emocional? Que eu vou fazer mais o que tem sentido. Enfim. E não o que já estão então esperando, né? Sim. Então, você ser menos emocional, você deixar de ser um ser emocional não é bom nem ruim. Deixar de ser um ser emocional porque ele é bom e ele é ruim. Uma coisa não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, uma das maiores crenças que a gente tem é que ser um ser emocional nos traz certas qualidades. E deixar de ser um ser emocional nos traz certas faltas, né? Certas deficiências. É uma crença que a gente tem. E, na verdade, a gente só está abrindo um caminho. A gente não está deixando de ter
a emoção, a gente só está deixando de ser condicionado pela emoção. A gente não está deixando... E outra, a gente também está abrindo caminho para a nossa crença do que é emoção. E emoção, eu lembro, foram vários encontros onde a gente vivia processos, e esses processos traziam um certo deslocamento, esse deslocamento trazia um alívio, e aí a pessoa dava um depoimento chorando muito, e falando, eu estou muito feliz, porque agora eu senti um alívio. E tem uma coisa que eu não estou vendo, é uma pessoa feliz ali, né? Naquele choro, assim, de tristeza. A gente tem essa... A gente tem uma relação com a emoção muito cristalizada e cheio de crenças. Sim. E, na verdade, emoção biológica ali, num estado mais... eu não sei, vou chutar e vou dizer a palavra puro, é o que gera qualquer ação de qualquer ser vivo. Então, a gente poderia dizer que uma árvore tem uma emoção. Uma das emoções comprovadas numa árvore foi quando, por acaso, descobriram, né, isso, uma floresta inteira de árvores raras no Canadá estava sendo atacado por uma praga. E enquanto estavam pesquisando como fazer para essa praga deixar essa árvore em paz, eles começaram a perceber que a árvore começou a criar uma folha enferrujada que imitava uma folha doente. Porém, essa folha era completamente saudável. Mas o que aconteceu é que essa criação dessa árvore com folhas doentes, aparentemente doentes, espantou a praga. E biologicamente, nesta linha de pensamento, a gente diria que a árvore, a emoção da árvore, gerou essa proteção. Agora, é dessa emoção que eu estou falando. A árvore não chorou, não reclamou, não julgou, não qualificou, não ficou vítima. Eu estou falando de uma emoção que gera uma ação que não tem nada a ver com os estados emotivos das nossas crenças. Então, não tem como, na minha perspectiva, neste momento, dizer que nós seremos seres sem emoções. Mas tem como eu afirmar que a gente está desinvestindo as crenças sobre emoção. Então, você não se torna uma pessoa fria, porque você não está sob o domínio da crença de uma emoção. Mas você deixa de se tornar vítima. E aí a relação é outra, né? Então, muito bem, você já sabe que tem um apego aí por emoção, pelas crenças de emoção, porque tem a crença de que sem emoção você vai ficar fria, mas também sem emoção você vai ficar um pouco com mais autonomia, então a emoção não é boa nem ruim. Essa emoção, essa crença de emoção que você tem, ou a crença pela emoção que você tem, não é boa nem ruim, ela é. Ela não é boa nem ruim. Então a gente tira a energia, tira essa conexão energética com a emoção, deixa a emoção ir para a nuvem. Isso aí, rapidinho. Agora que a emoção foi para a nuvem, você está aí sem as crenças de emoção. Muito bem. Márcia, agora que você está sem essas crenças de emoção nesse momento, pensa de novo na sua amiga, no suicídio dela e tudo mais, e o que é que você percebe? O que te vem agora? Eu respeito como um respeito. A palavra veio foi essa. Tá. Então, agora eu diria que você teve uma percepção. Você teve uma percepção em relação ao acontecimento. Você não teve mais um ato de emoção. Você teve uma percepção. Sim. É tudo artifício para a gente poder caminhar nisso. Sim. Tá. Agora que você tem essa percepção, você se abre para um acesso. Então, Márcia, pensa nesse respeito em relação ao acontecimento. Silencia. Entra nesse vazio, né? Que você já está.
E o que você acessa? O acesso ele tem a ver com as diretrizes da sua vida. O que você acessa para a sua vida? Que tipo de inspiração isso te traz? Bem muito claro. Bem muito claro. O que é? Que para eu fazer o que eu faço já de alguma forma profissionalmente, enfim, ou é que é uma mistura, mas enfim, para eu fazer o que eu faço me vem muita clareza de que falta essa limpeza dessa expectativa ou julgamento sobre o outro para eu acessar esse novo espaço. Que essa é uma chave. Isso, então isso foi um acesso. Isso foi um acesso, né? Sim. Agora, a gente vai entrar na criação. Então, você tem uma percepção, você teve um acesso, e a criação você vai arriscar, antes da sua mente saber, você vai arriscar falar pra gente o que é que tem que ser criado em cima dessa sua percepção e dessa sua inspiração, desse seu acesso. O que você precisa criar? Um grupo. Um grupo. Fala um pouco desse grupo. Vai saber falando pra gente. É um grupo. Tem pessoas diferentes, de origens diferentes, e que de alguma forma tem uma troca, e enfim, e que eu posso, enfim, não sei, posso fluir nisso, a coisa pode acontecer, e isso pode ser uma troca que enriquece, para eu não ficar falando para quem não quer me ouvir, e que eu possa falar onde tem uma rede que está falando no sentido de acolhimento, e que não tem a ver com um trabalho de remuneração, mas sim é uma experiência, é uma iniciativa, que ela vai paralela às coisas e ela vai, enfim, ajudar o que eu venho fazendo. Isso. Olha só, conforme você foi falando a sua criação, você de novo foi atravessando, foi saindo aos poucos da criação e foi condicionando. Então, você colocou a criação, é um grupo, e esse grupo interage e são processos. O que vai acontecer? Não sei, porque eu vou criar estando nesse grupo. Sim. Quando você começou, só para você entender, quando é que você começou a condicionar? Não tem nada a ver com remuneração, é uma coisa paralela, isso já é condicionamento. Entendi. Entende? Porque porque senão a gente trabalha nesse lugar da negação, que é porque não é para ter expectativas, eu vou ser anti-expectativa, né? E na verdade, quando não é para ter expectativa, eu integro a expectativa. Isso quer dizer o quê? Eu primeiro afirmo, eu tenho expectativas que isso seja uma coisa paralela, que isso seja pequenininho, que isso não tenha nenhuma remuneração, que é para não pesar. Entende? E a minha anti-expectativa é uma expectativa, né? Perfeito. Então, a gente vai entrando num ciclo virtuoso de percepção, acesso e criação. E eu estou colocando nome nesse ciclo porque eu contemplo a mente. E a mente gosta muito de uma certa ordem. Então, é só para a mente vir junto. De maneira nenhuma isso está condicionando. Isso é só para liberar para a mente participar junto, porque é muito melhor quando a mente está junto, na minha perspectiva. Porém, ela tem que estar junto nesse processo e não antagonizando, né? Então, olha só, porque o seu processo trouxe bem claro isso. Então, você trouxe um fato bem emocional, onde você estava bem presa emocionalmente com ele. Aí a gente entrou no velho paradigma da emoção, da razão e da ação, e você estava alinhada com isso, né? Você não estava fazendo, por exemplo, uma ação que ia ante isso, você estava obedecendo a crença. Então, ótimo, tem um alinhamento ali. Daí, quando a gente acolheu esse alinhamento,
ele pôde deixar de existir. Então, foi porque a gente acolheu esse alinhamento, ao invés de pegar e falar assim, você está triste? Não, vai fazer alguma coisa para ficar feliz, né? Tá com medo? Não, se force a ficar sozinho, enfrenta esse medo. E nisso a gente está desintegrando isso, né? E não, a gente acolheu. Então, tá tudo bem, Márcia, você está agindo perfeitamente conforme as suas crenças. Parabéns, que tem uma Márcia cheia de crenças e forte para manter as suas crenças. Quando isso se alinhou, naturalmente, você sai de... A gente não fez nada depois disso. Naturalmente, você já mudou o estado. E aí, quando você mudou o estado, a gente começou a passar para percepção ao invés de ficar na emoção. Aí essa percepção te levou a um acesso, esse acesso te levou a uma criação, e a criação voltou para o hábito. Fez de novo você voltar para um processo racional, emocional e de ação, e não de criação. Sim. Aí a gente volta aqui de novo e fala assim, bom, você ter saído do processo de criação e voltado para o seu hábito, não é bom nem ruim, porque é bom e é ruim. É bom por quê? Por que é bom você voltar para o seu hábito? Porque ali eu sei fazer as coisas acontecer daquela maneira. Exatamente. E por que é ruim você voltar para o seu hábito? Porque ali eu já sei fazer as coisas acontecerem, porque não tem nada de novo. Então, ótimo. Então, você voltar para o seu hábito não é bom nem ruim. Então, não é uma falha. Ai, falhei, tá vindo tão bem e fui falhar no final. Não é bom nem ruim você voltar para o seu hábito. Então, acolhe o hábito. Não é nem bom nem ruim, isso quer dizer que é bom e é ruim, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que você faz? Isso é nesse processo que a gente está indo. Daqui a pouco a gente vai mudar tudo isso, então não se apeguem a isso. Mas o que você faz? Você tira a energia disso. Sim. Então, meu hábito não é bom nem ruim, porque ele é bom e ruim, eu tiro a energia disso e deixo o meu hábito ficar em fluxo. Deixo ele para a nuvem, eu tenho acesso a ele a hora que eu quiser. E esse quantum de energia que você tirou do seu hábito, ele volta para a sua fonte criadora, ele volta para um lugar que a gente está precisando muito. A gente tem brincado que a gente está mudando de dimensão. E para mudar de dimensão, eu fiquei sabendo esses dias, através de uma das minhas filhas que assiste uma série chamada Strange Things. Para mudar de dimensão, você precisa de muita energia. Então, deixa essa energia voltar ali no seu centro criador, porque você vai precisar dessa energia para mudar de dimensão. E que dimensão é essa que acontece? É a dimensão onde eu entro em percepção. As coisas não me afetam emocionalmente. Elas me afetam na percepção. E essa percepção me dá um acesso. A um acesso que a gente pode chamar de inspiração. E essa percepção e esse acesso me levam ao ato criador. Quando eu entro em contato com o ato criador, não tem outra história, eu vou lá e faço. Tá. E aí, esse ato criador, como é que eu ajo nesse ato criador? Com percepção. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando você arma um grupo, chama um grupo, convoca um grupo, você vai sentir uma emoção em relação a isso, que são os seus hábitos, suas expectativas, se isso vai dar certo ou não, enfim, seus hábitos vão aparecer. Integre os seus hábitos. Fala, não é bom nem ruim que eu estou sentindo isso, essa emoção. Integrou isso. Quando você integra isso, o que eu percebo desse grupo? E aí você vai ter um acesso. Você vai perceber alguma coisa, você vai acessar alguma coisa. E aí você vai entrar em criação. Perfeito. Então, você participou da jornada aqui, ela é totalmente sustentada através disso. Sim. Em nenhum momento tem um planejamento ou uma expectativa, e por isso que a gente pode integrar, inclusive, uma situação análoga, né, de uma maneira diferente à sua, que a gente integrou também a morte de uma pessoa muito querida. Porque isso, é um processo de criação e não de controle, né, e não de expectativas. Então, obrigada, Márcia, você pôde trazer a sua questão, e uma questão que
bem emocional e a gente pôde te acompanhar nessa mudança, né? Como é que você está sentindo agora, Márcia? Tô bem. Eu tô muito agradecida por tudo. Enfim, né, não digo com a Malaya, com você, mas com todos que estão nessa rede. E tô sentindo bem, é muito novo. Eu tenho sentido essas coisas que são muito novas. Eu tô me acostumando com isso, porque é um bem muito diferente. E, enfim, eu ainda não... É isso, não, é parar aqui, né? E é isso. Tô bem. Bacana. Obrigada por Agradeço a compartilhar todos. essa Obrigada. experiência e poder. Obrigada a você. Então, eu sinto que a gente pode debruçar mais tempo e se dedicar a essa passagem, porque ela é uma passagem que vai trazer a nossa plataforma dessa mudança de paradigma que estamos todos sentindo que tem acontecido. Então, semana que vem a gente não vai tirar férias ainda, e é muito bom nesses momentos, porque Natal traz toda uma questão para muita gente, Ano Novo também traz toda uma questão, e eu acho bacana a gente poder se reunir nessas datas próximas delas e tal. Então, quarta-feira que vem a gente encontra, e assim, vamos todos fazendo nossos experimentos e poder juntos aqui interagir para caminhar, para sair da terceira dimensão e ir para essa quinta. Então, para quem não está ainda acostumado à quinta dimensão, que a gente vem trabalhando, é uma brincadeira, né? Esse olhar, mas pode ser uma brincadeira verdadeira. É uma dimensão sem conflito, onde o conflito não é o motor das nossas relações, onde o motor das nossas relações é a criação. E a criação, ela vem de uma percepção que nos dá acesso a algum lugar inédito, né? Então, queridos, vamos seguindo. Qualquer coisa, fala, JB. Oi. Dá tempo Sim. de falar, de colocar uma questão ainda? Manda ver. Eu sou a Julie e acompanho também, Ana, o seu trabalho já há algum tempo. Você foi peça fundamental, fico também emocionada, peça fundamental para um processo muito profundo, que foi a gestação e o parto ultra-humanizado que eu tive. Fiquei muito grata de ter conhecido a sua história também. Vi primeiro um pequeno filme sobre o divino feminino, acho que era isso, falava sobre enfim, foi uma coisa que tinha muito comigo, e desde antes da minha gestação eu venho num processo que considero de limpeza de emoções, etc., trabalhando paralelo a vida pessoal e o profissional com muita integração, e acompanho os encontros e tive várias oportunidades de limpeza só acompanhando as histórias de outras pessoas. E eu tive um momento muito simbólico recente, que foi no dia que eu conversei com meu marido, que a gente resolveu ter o segundo filho, a gente estava se propondo tentar engravidar de novo, e eu tive uma manifestação no meu corpo muito forte. Eu tive um inchaço no pescoço. Assim, resumidamente, eu descobri um câncer na tireoide, e foi esse mês. E aí, todo o meu processo de limpeza, de emoção, etc., cortou de todos os meus planos, e veio muito isso, assim, eu quis muito pensar, isso não é bom, não é ruim, vamos trabalhar isso, mas também acolhi os momentos de tristeza profunda que vieram com esse diagnóstico. E agora eu estou numa sensação de impasse com relação à decisão da cirurgia.
porque eu percebi que existe um protocolo da medicina tradicional de que tem que operar, que é assim que tem que... Por outro lado, os médicos falam que é um problema que é muito lento o desenvolvimento, que tem raríssimas chances de dar metástase, essas coisas todas que a gente, quando ouve a palavra câncer, a gente já liga, né? Já faz essa ligação. Enfim, e aí o meu lado, que é extra mente, extra emoção, veio muito forte, que foi uma questão espiritual mesmo, assim, de buscar muito além da mente, muito além das emoções. E eu agora estou quase que me agarrando a essa perspectiva espiritual. Eu estou me dando um tempo, eu me dei um prazo para decidir a respeito da cirurgia, que é até março. E vou pesquisar outros tipos de terapia, reiki, leitura de aura, tudo que for possível nesse sentido. Já faço... Eu sou uma pessoa também muito ligada a tratamentos mais naturais, etc. E aí, na verdade, eu estou num momento muito confuso, que está tudo atravessado. E aí, é Natal e ninguém está disponível, não tem, as pessoas não estão muito disponíveis para esse acolhimento. Eu estou sentindo isso, assim. E agora tem 1, 2, 3, 4 pessoas nesse momento, me deu muita vontade de falar. E os grupos estão sempre cheios, né? De 20 a 30 pessoas quando eu entro aqui. E eu acho que é a minha oportunidade de troca. E estou nesse momento, assim, que está tudo muito misturado, que a mente está muito confusa, que por mais que eu faça exercícios de me libertar das emoções, elas vêm sem controle. Mas estou considerando também que é uma oportunidade de mudança de hábito, mais atenção para alimentação, mais atenção para a saúde. Estou tentando sair de uma inércia de achar uma culpa, de pensar que isso aconteceu, que isso pode acontecer, está acontecendo na vida de outras pessoas, que eu não fui a sortuda. E que é isso, assim, eu gostaria de ouvir alguma coisa. Eu tenho necessidade de que as pessoas tenham ouvidos para mim, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo das pessoas ficarem com dó. E eu não estou nessa vibe de tá me sentindo... Eu não estou com dó de mim mesma, assim. Apesar de vir sempre uma emoção que me puxa um pouco para baixo, eu estou vibrando na vida, quero fluir nessa energia. É isso. Você mora onde, Julie? Em Belo Horizonte. Tá. Então, a gente ainda está numa fase muito delicada, por exemplo. Eu não sou terapeuta, não tenho nenhum tipo de qualificação ou de possibilidade de assumir nenhuma responsabilidade, muito menos eu não dou nem conselho sobre educação, imagina sobre saúde, né? Então, eu não vou poder te ajudar diretamente com isso dessa maneira, como se eu estivesse substituindo ou criando uma terapia aqui com você. Mas a gente pode tatear algumas coisas e essas coisas poderem te trazer percepções. E justo isso, sair do processo emocional. Então, existe essa linha que sustenta que é quando eu falo uma linha, é porque eu estou querendo dizer que tem um processo onde várias pessoas, de uma certa maneira, concordam, né? Mas eu não estou responsabilizando ninguém, sou eu que estou falando. Nesta linha, qualquer doença vem de conflito. E os conflitos, eles, de uma certa maneira, no paradigma da emoção, eles são impulsos de vida. Então, quando você pega e fala assim, eu estou também aproveitando isso para fazer uma mudança, para melhorar,
é perfeito e, de uma certa maneira, é dizer que a gente aproveita o conflito. A gente ainda continua tendo amor pelo conflito. Eu não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário. É perfeito que você esteja mais atenciosa, mas não é por causa do conflito e da doença. Você pode estar mais cuidadosa por uma percepção que se abre. Porque a gente quer desinvestir o conflito, porque quer desinvestir a doença, né? Então, vamos em coisas bem concretas, assim. A princípio, você associou a decisão de querer ter um segundo filho com esse surgimento, mas teve alguma outra coisa que aconteceu próximo desse inchaço do pescoço? Teve algum outro conflito que permeou a sua vida? Alguma outra questão conflituosa que permeou a sua vida? Sim, eu estava numa relação de trabalho, eu participava de um grupo de coworking, mas que esse grupo também me oferecia alguns serviços. E eu acho que eu sou uma pessoa muito pacífica e tenho dificuldade de cobrar o que os outros se propõem. Então, eu estava percebendo uma falha na conduta deles e foi um exercício muito forte dentro de mim para eu me colocar, me posicionar e cobrar. E foi justo no momento que eu rompi com esse grupo. Eu tentei continuar, mas não deu certo. Eu rompi e aí foi um momento assim de repensar também os caminhos e tal. E essa história, essa conversa sobre o segundo filho veio nesse momento de alívio que eu estava sentindo, né? Eu tinha acabado de terminar uma questão, estava pronta para receber outra vida na minha vida. E aí veio uma coisa que hoje eu falei muito com meu marido sobre isso, assim, sobre a morte, né? Que a morte ela encosta na gente e a gente não, eu quero viver, e dá um chega para lá, assim, né? Gera uma reação. E eu ouvindo a Márcia falando sobre sensações de morte e medo durante a vida, eu tive a minha vida inteira uma sensação de que eu ia morrer no dia seguinte, mas isso me deixava muito, muito ligada no presente. Isso me fez bem durante muito tempo. E para cá eu já não tinha mais a sensação e esses dias, com essa relação com a morte, né, essa possibilidade da doença, essa realidade da doença, isso me veio de novo, assim, eu tenho que viver muito intensamente esse presente, que é um presente e que eu tenho que aproveitar, mas ao mesmo tempo eu acho que eu perdi um pouco da vitalidade, porque o próprio diagnóstico gera doença, né? Quando você não sabe da doença, você não está doente. Quando você toma consciência, a doença se prende àquelas palavras, né? Mas teve essa questão de resolver esse conflito naquele mesmo momento. E qual foi a emoção que você carregou junto com você nesse rompimento, nessa dissolução dessas parcerias aí do coworking? Qual foi a emoção que veio junto? Foi um alívio. O alívio foi de você ter saído, mas com que emoção você saiu? Com que tipo de emoção te fez sair e romper? Uma segurança que eu senti uma certa segurança no meu próprio potencial, assim, de estar buscando algo no outro, mas que eu sabia que estava em mim e tinha tentado delegar por um tempo, mas aí não, sou eu mesma, é comigo mesmo. Quando você pensa nessas outras pessoas, qual que é o julgamento que te vem quando você pensa nessas outras pessoas agora? Ou assim que você rompeu, que julgamento te vem delas? Assim, mas traz traz o seu pior, tá? Qual é o seu julgamento? Eu acho que eles estavam numa
vibração de egoísmo. Eles não estavam conseguindo compartilhar o que eles tinham proposto. E eu, por tentar não ser egoísta, estava deixando a coisa correr assim, mas aí eu falei, não, peraí, mas e eu, né? E aí eu tive que ser um pouco egoísta também, para reivindicar. Então tá, então teve um conflito em relação ao egoísmo. Você achava eles egoísta e achava que você não era egoísta, e aí então você começou a ficar egoísta para poder tomar uma atitude. Então você consegue reconhecer que tem egoísmo, que tem egoísmo dentro de você. Sim, sim. E desde quando você é egoísta? Qual que é a memória mais antiga do seu egoísmo? Isso é um nome, né, para uma emoção. Eu acho que essa emoção do egoísmo, eu sou uma pessoa que eu sou muito autoconfiante, gosto muito de mim, gosto das coisas que eu faço, confio. E aí sempre isso mistura um pouco com egoísmo, com autoconfiança excessiva. E eu tenho memória disso desde que eu nasci. Assim. E qual que é o melhor de ter nascido essa pessoa egoísta que você é? Momentos. Eu acho que as coisas muito pesadas não me afetam. Meio não, tudo bem, vamos lá. Eu acho que isso é uma coisa boa de ser egoísta nesse sentido, né? E qual é o pior de você ser egoísta? Eu acho que tá um pouco. Eu sou um pouco solitária. É difícil de dividir as coisas. E qual que é o melhor de você ser solitária? As coisas se resolvem comigo mesma, né? E qual é o pior de ser solitária? Para resolver. Como? Qual é o pior de você ser solitária? O pior de ser solitária? É ter a noção de que a gente precisa de um grupo de pares e às vezes não ter acesso, né? E qual que é o melhor disso, de você não ter acesso a esse grupo de pares, a possibilidade de ter um grupo? Qual que é o melhor disso, de você não ter acesso? O melhor que eu acho que às vezes a criatividade entra nesse espaço, né? E aí eu crio recursos, tenho ideias para ocupar esse espaço de outras pessoas, talvez crio trabalhos, crio tarefas. E o pior disso qual é? Que o reconhecimento é bom e muitas vezes eu não tenho reconhecimento disso, né? As pessoas reconhecerem as ações, mas aí eu tô sozinha e morre ali, né? Sim, a gente vai seguir só mais uma etapa. Qual que é o melhor de você não ser reconhecida pelos outros? Eu acho que traz uma humildade, talvez, né? Isso. Por mais que eu me esforce, não tem uma... Qual é o pior? E qual é o pior de você não ser reconhecida pelos outros? O pior? Que algumas ações perdem o sentido. E então, se você olhar
para todas essas suas respostas do melhor, do pior, vê se não encaixa perfeitamente com toda a sua história desse grupo que você criou, conviveu e aí teve que romper com eles. Vê se não é um resumo disso tudo, percebe? Sim. Não, eu ia te contar junto, eu tinha esse grupo de trabalho, que era uma proposta totalmente virada para o trabalho, e eu participo de outro grupo que é da escolinha do meu filho, que é um grupo e a gente inventou uma escola sem uma linha para seguir, a gente foi inventando as nossas questões e tal, e esse grupo é muito, muito acolhedor, e esse não era nada acolhedor, foi com esse que eu rompi. E aí, quando eu volto para esse grupo e percebo que eu sou integrante desse grupo e a gente se completa, assim, é uma composição legal, assim, que eu me tenho apego por essa composição, né? E aí, nessa composição existe uma complementaridade, né, entre os participantes, e nessa eu não sentia, assim, talvez eu fosse só a ego dentro dos egoístas. E aí tem outra E a gente, então, a gente poderia dizer que tanto um grupo como o outro reflete você, tanto um grupo como o outro é um espelho seu, de uma face e de uma outra face. Que não existe este grupo ou aquele grupo, mas existe a Julie que cria essa realidade, que cria essa outra realidade também, porque tem esses dois lados, né? E esses dois lados estão em conflito. Então, eu vou te dizer a minha perspectiva, a minha percepção de você falando aqui com a gente. Quando a gente reconhece uma doença, a gente poderia dizer que é um desequilíbrio que está acontecendo. E quando a gente tem um desequilíbrio, a nossa reação pode ser essa de otimismo e de garra mas por outro lado, a doença e o desequilíbrio também nos traz mais próximo do gerador do nosso desequilíbrio. Então, também é importante a gente poder viver, olhar e, entre aspas, sofrer o desequilíbrio, né? Isso não tem nada a ver com depressão, isso não tem nada a ver com desânimo, mas tem a ver com confiança, coragem e uma conexão de que, peraí, o que eu tenho que olhar aqui? Ao invés de eu fugir do grupo que me espelha a parte mais desagradável de mim e me juntar ao grupo que me espelha a minha parte mais agradável, a nossa tendência sempre é essa, né? Essa coisa de querer ir para a dualidade do bem. Só que a integridade é a comunhão do bem e do mal, onde a gente começa a perceber que bem e mal é a mesma coisa, só depende da nossa relação com ela. Então, Julie, eu diria que esse processo que você está buscando de cura, ele tem a ver por passar e entrar em contato com o desequilíbrio e não fortalecer o equilíbrio para poder vencer o desequilíbrio que vai estar ali o tempo todo esperando uma baixa para poder aparecer. Mas realmente entrar no processo de cura, né, em relação a isso. Então, emocionalmente, reconhecer esses processos de desequilíbrio, e assim, lógico, eu estou te jogando tudo isso, então, de alguma maneira, me sinto responsável por seguir com você, caso você reconheça que queira, ou se você encontrar outra pessoa e você sentir esse lugar, eu preciso olhar para o meu desequilíbrio e não fortalecer o meu equilíbrio, não me unir às pessoas que me acolhem, eu preciso olhar para
para os processos que me expulsa, para os processos de espelhamento negativo. E tudo isso não precisa ser esforço, não precisa ser com... poxa, já estou enfrentando uma doença, você ainda quer que eu, né, vá para o fundo do poço. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas com graça, com leveza, com lucidez, poder viver esse processo íntegro, né? Efetivamente, se você ainda não está tomando, você está fazendo algum processo de rádio, de químio ou não? Não cabe nesse diagnóstico. Sim, mercúrio, né? Efetivamente, assim, existem iodo, né? Existem técnicas hoje em dia que têm uma força para lidar com esse conflito físico. Então, eu, por exemplo, conheço o biomagnetismo, que se você tiver uma pessoa bem experiente aí em Belo Horizonte, é um procedimento que pode te dar um bom impulso físico e emocional para isso. Me abro aqui também, se você quiser fazer alguma experiência, alguma vivência aqui, nesse período que você está se dando, né, de tempo até entrar num processo mais medicinal, mas sabendo que não estou te oferecendo nenhum processo terapêutico, né, mas sim da gente poder mexer com isso. Mas a questão é essa, assim, quando a gente está doente, algum conflito de desequilíbrio acontece. E quando a gente encontra esse desequilíbrio, o que a gente quer é ir para o equilíbrio, desqualificando o desequilíbrio. Então, esquece o desequilíbrio e deixa eu me equilibrar. Então, é perfeito, deixa eu comer bem, deixa eu me cuidar. Porém, eu continuo com o desequilíbrio ali, pautando a minha história. E o que eu estou dizendo, perdi a Júlia aqui no vídeo. Tá, já achei. Vocês ficam mudando de lugar aí. O que eu estou dizendo é de integrar isso, de integrar o desequilíbrio com o equilíbrio. E você trouxe metaforicamente muito claro esses dois grupos. Um que te desequilibra e um que te equilibra. Um que mostra o quanto você é egoísta e um que mostra o quanto você é companheira e parceira. E aí a doença, ela se apresenta na manifestação do desequilíbrio, não na manifestação do equilíbrio. Então, é para o desequilíbrio que eu tenho a tendência de olhar. Mas não olhar como buscar qual é o motivo. Não, é necessário. E é necessário para se tornar desnecessário. Então, toda doença é necessária para que se torne desnecessária. E a única pergunta que eu particularmente me faço quando fico doente é quem sou eu com essa doença? E não quem é o culpado, e nem por que isso, e nem para que me serve isso. Mas quem sou eu com essa doença? Quem sou eu com essa experiência? Estou compartilhando uma experiência pessoal e não te dando uma terapia, né? Uhum. Mas, Julie, se você quiser seguir pessoalmente, venha aqui me visitar. Se você quiser seguir por e-mail ou por telefone, é só entrar em contato que a gente segue, porque... Mas, assim, eu já te digo isso, que é um processo para a gente olhar juntas o desequilíbrio e não fortalecer seu equilíbrio, que seu equilíbrio está ótimo. O problema é o desequilíbrio, porque de equilíbrio você vai muito bem. Tá me vindo o desequilíbrio claro. Que precisa ser olhado. Tá me vindo muito claro uma percepção assim de eu antes de ser mãe e depois de ser mãe, o tanto que a gente foca a nossa vida mesmo, né, na cria. E um pouco antes, talvez, também, quando eu me casei, que eu me voltei para minha casa, que isso também me dava muito prazer, então não foi difícil isso acontecer. Mas talvez o egoísmo seja uma palavra muito pejorativa para essa questão. Eu sou uma pessoa do palco,
sou do cantar, da atuação, e eu me retirei totalmente desse espaço. Me tirei do foco, eu virei coadjuvante. E aí, ouvindo você falar, eu tô percebendo muito, muito forte isso, assim. E eu acho que eu tenho que voltar a ser personagem principal mesmo, porque eu sou o coadjuvante agora da minha própria história. Esse talvez seja a questão, menos o egoísmo. Mas aí é outra. Tá, mas aí vem outra dualidade. Vem a dualidade do personagem principal e do coadjuvante, sendo que o coadjuvante também tem muita importância. E o personagem principal, às vezes, é o personagem que a gente menos olha em cena, porque é aquele chato que a gente já sabe a história dele, e o coadjuvante vem para trazer todas as surpresas. Então, tanto o personagem principal é bom e ruim, tanto o coadjuvante é bom e ruim, então não é pular de uma dualidade para outra. Não é sair do coadjuvante e voltar para o principal e ficar nesse conflito entre coadjuvante e principal. É integrar e desaparecer tanto coadjuvante como principal. E entrar a própria expressão da sua existência. E não a representação, seja via coadjuvante ou seja via principal. Mas entrar nesse processo de ser a própria expressão da sua existência. E a expressão da sua existência é uma expressão onde a doença ela faz parte de um processo necessário para se tornar desnecessário. E não um fracasso ou um risco. Não, é um processo, é uma provocação, né? Então, é isso. Desde o começo, você explicando a situação, a minha percepção é essa, de ver que você está jogando com as dualidades. E dualidade é conflito, ela gera conflito. E a integridade faz com que o conflito seja dissolvido, e quando o conflito é dissolvido, a gente passa por uma outra relação com todas as coisas, e nessa outra relação tudo pode acontecer. E quando eu falo tudo pode acontecer, não é mais nem equilíbrio nem desequilíbrio, é um ser de expressão. E aí a gente não sabe, são todas as possibilidades que esse ser de expressão tem. Então, Julie, foi ótimo você. A gente já estava estourado com o nosso tempo programado e você se colocou, e justo você se colocou por trás com essa questão, eu não sou acolhida, e você poderia não ter sido acolhida, porque facilmente poderia dizer, bom, Julie, já estouramos nosso tempo, a gente está aqui cheia de outras demandas e fica para a próxima semana, mas não foi isso que aconteceu, então você já viu que você não tem mais essa questão de acolhimento ou não. De novo, eu não me responsabilizaria nunca, eu não tenho nenhum tipo de experiência e de conhecimento e de medicina para me responsabilizar por nenhum processo medicinal, mas esse processo energético é o que a gente vem trabalhando. E com certeza ele vai atuar no seu físico por inteiro, né? Então, isso, assim, te dou essa dica, porque é uma coisa que eu pratico, conheço, tenho experiência e vejo que realmente fisicamente nos dá uma outra possibilidade, o biomagnetismo, mas claro, vai depender da sua relação com ele, vai depender com quem você vai, não dá para te garantir nada, né? Mas é uma dica que aí você vai ter que escolher, ver se tem a ver com você e vamos seguindo, porque eu estou me atrevendo a dizer que você precisa olhar para o seu desequilíbrio ao invés de ficar fortalecendo o seu equilíbrio, então eu sigo com você nessa, não vou te jogar uma bomba dessa e dizer se vira aí, nega. Então, conta comigo para seguir nesse caminho e estamos juntos. Eu vou aí te conhecer. Tá bom? Pessoalmente. Pois venha, dá um alô e a gente marca e faz um processo aí, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada, Ana. Obrigada a você. E vamos seguindo então, tá?
Então, tá bom, queridos. Espera que tem algumas... A Ellen pergunta se funciona com hipotiroidismo, o que? O biomagnetismo, Ellen? Eu acho que é, né? Isso que ela quer dizer. Sim. Então, o biomagnetismo é uma técnica desenvolvida por um mexicano e ele reconheceu o corpo eletromagnético, que somos nós, e aí, através de é um médico, e através de muita pesquisa, muito estudo, muitas experimentações, ele viu que com um par de ímãs, ou vários pares de ímãs, você vai alcalinizando o corpo e criando um corpo mais propício para a autocura. Então, o biomagnetismo não se propõe a curar ninguém, mas criar um ambiente de cura. Então, até hoje, existe algumas contraindicações grávidas, eles não fazem porque não fazem experiências com grávidas, né? E se alguém está usando marca-passo ou se está tomando isso que toma quando quimioterapia e rádio, porque ela pode interferir e fazer com que a rádio, a quimio não funcione. Então, são essas contraindicações. Agora, tudo pode acontecer. Eu já vi de tudo ali, na pouca experiência que eu tenho. Então, porém, o meu olhar hoje para o biomagnetismo já não é como uma substituição da medicina convencional. É algo além, é algo para a gente mudar de paradigma e parar de encarar a doença como um defeito, como uma falta, e sim como uma composição, né? Algo necessário para se tornar desnecessário. Aí, aqui não é Josina, coloca aqui passando por um processo parecido de ruptura de relacionamento, de ruptura em um grupo importante de trabalho, isso reverberando na parte física, padecendo de falta de ar nesse momento. Um amigo ontem me disse, isso não seria possível se não fosse necessário. Impressionante como tudo que a gente ouve nos serve. É impressionante o uso das palavras, como é exato, como reverbera coisas ouvidas ou percebidas recentemente. Grata, Ana, pela integridade do teu caminhar. A professora é a Diana, que é uma velha conhecida já nossa também. Diana, beijo grande aí. E então vamos seguindo. Cada vez mais parece um programa de rádio, assim, onde eu leio a mensagem, depois mando um beijo. Então tá, meus queridos. Então, semana que vem a gente está junto e quem precisar acessar por internet, por e-mail ou WhatsApp, dá um alô, tá bom? Então, beijo para todo mundo. Obrigada, Richard, por essa gravação aí. E vamos seguindo.